Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sou Sérgio Lizarraldi, coordenador de soluções BIM aqui na Dash Graphics, e venho mostrar para vocês um processo de as-built que nós estamos fazendo para um cliente, onde a gente está fazendo o as-built do projeto das palafitas, que são residências que são barracos de madeira onde ficam suspensos em palafitas. Então a prefeitura está desapropriando essas pessoas e fazendo a construção de edificações para remanejar essas pessoas para sair dos barracos e irem para as construções. Então o processo de as-built, ou seja, a gente precisa saber o que realmente foi construído. Porque muitas vezes o projeto que é feito e vai para a obra, as plantas, no decorrer da obra acontecem alguns problemas, intempéries, que é modificado alguma coisa, um tubo que ia passar por um lugar e passa por outro, alguma coisa do gênero. E isso não é depois refletido de volta ao escritório de projeto e feita essa alteração do projeto original. Então o processo de as-built é muito importante para a gente ter realmente o que foi construído. E em função disso a gente cria o que a gente chama de um gêmeo digital. E o processo foi feito através de um voo de drone e também um escaneamento a laser, onde a gente tem um scanner da Matterport, onde a gente faz esse processo de escaneamento. Então, primeiro a gente utiliza o drone para capturar toda a área do entorno e também poder pegar a parte de fachadas e telhados das edificações. Uma vez feita esse voo de drone, depois a gente faz o posicionamento do scanner a laser em solo, onde a gente escaneia toda a parte de acessos, portaria e a parte interna das edificações para a gente poder ter realmente o que foi construído. Bom, depois de ter sido feito o voo de drone e o levantamento do scanner a laser, a gente traz ele para dentro do software. E aqui a gente pode visualizar como é que o drone traz essa informação. Então aqui o que a gente está vendo é apenas a informação do voo do drone, onde, como eu falei, a gente precisa poder pegar a parte de telhados e fachadas, onde o scanner a gente não consegue pegar essa informação. Então esse voo de drone que a gente fez, a gente conseguiu abranger uma área um pouco maior do que é o necessário, mas a gente precisa isso para ter uma folga. E essa programação a gente faz dentro do próprio programa do drone, né? Ou seja, a gente seleciona e especifica qual é a altura do voo, a velocidade, o número de fotos, né, que ele vai gerar por segundo, né? E aí depois a gente traz aqui o componente, né, e a nuvem de pontos, e o software gera como se fosse essa malha, né? Então aqui embaixo a gente tem o 3D Mesh, mas a gente pode visualizar também, se quiser, a própria nuvem de pontos. Então aqui a gente trabalha realmente com uma nuvem de pontos, onde o software identifica até a parte de cores e os objetos também. Então tem a identificação do que é veículo, poste, edificação. A gente tem essa informação que a gente pode visualizar. A gente tem alguns recursos também, se a gente precisar fazer algum tipo de filtro, né, por elevação, eu posso selecionar e ligar aqui a parte de um mapa temático de elevações e fazer alguns filtros, ou seja, se eu quiser eliminar algum ponto que esteja acima ou abaixo de determinada elevação, a gente consegue também. Então a gente tem como visualizar somente a nuvem de pontos, são somente pontos no espaço, e depois podemos visualizar também a malha, que ele gera já uma volumetria no nosso objeto. E depois a gente faz o casamento, né? Ou seja, a gente junta dentro do software a nuvem de pontos do drone e a nuvem de pontos do scanner a laser, para poder ter uma precisão maior. Porque aqui do drone, como vocês estão vendo, a gente consegue visualizar, né, e gerar a parte externa, né? E aí depois aqui dentro do ambiente a gente posiciona o scanner para fazer o levantamento da parte interna entre as edificações e também a parte interna dos apartamentos, para a gente poder ter uma restituição desse as-built. Então, a tecnologia drone e o scanner a laser eles se completam. A gente depois pode juntar as duas nuvens, tanto a do drone quanto a do scanner a laser, dentro de um mesmo projeto, para poder utilizar uma precisão maior da parte interna com o scanner e ter essa restituição de fachadas e telhado com a parte do drone. Bom, nós temos também um outro programa que também é bem interessante, onde o próprio software, né, ele já identifica os objetos que foram levantados pelo drone. Então, o que é bem interessante desse programa é que a gente pode visualizar os componentes e nós temos aqui todos os objetos que o software já reconhece. Então, por exemplo, eu tenho alguns veículos, alguns automóveis estacionados
E se eu quiser desligar a visualização desses objetos que ele reconhece, a gente pode simplesmente clicar e ele vai apagar dentro do nosso modelo. Se eu precisar também, um exemplo, desligar aqui a parte da nuvem de pontos das edificações, então nós podemos também selecionar e desligar as edificações. Então a gente pode fazer alguns tipos de filtro para poder eliminar alguns pontos indesejados e também poder trabalhar da melhor maneira com o que é o foco, ou seja, o foco são as edificações. Eu não preciso ter a parte externa, ou seja, o mapeamento dos carros, dos postes, então isso para mim não é interessante. Então, quanto menor a área que depois eu for trabalhar com o modelo vai ficar mais leve, porque uma nuvem de pontos é um objeto, um arquivo muito pesado, então é difícil a manipulação desses objetos. E aqui dentro a gente consegue realmente visualizar, desligar e ligar e ter uma noção melhor de como vai ser essa nuvem, para a gente poder tentar minimizar o tamanho dela para poder trabalhar numa área menor, mais precisa e com um arquivo mais leve. Então a gente tem um controle realmente do que a gente pode desligar visualmente, para depois até exportar isso dessa maneira, sem os componentes que a gente não precisa, para depois trabalhar dentro dos outros softwares, como o Revit, por exemplo, para poder fazer a modelagem em si da nuvem de pontos e transformar isso em um arquivo RVT ou um IFC.